Eu gostaria aqui, agora, para a gente analisar o que o Silocimol Rural pode fazer pela agricultura, eu gostaria de chamar Fernando Pucci, mestrando em irrigação e drenagem pela Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp, publicou 50 artigos científicos em nível nacional e internacional e foi premiado pelos jovens investigadores latino-americanos. Por favor, Fernando, eu gostaria também, para tratar do mesmo assunto aqui, em conjunto com o Fernando, gostaria de chamar aqui ao palco o professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho, professor da Unesp de Tupã, professor em nível de mestrado do programa de pós-graduação em agronomia e irrigação, graduado e mestre em matemática, doutor e pós-doutor em agronomia, 7 livros publicados e mais de 200 artigos científicos no Brasil e no exterior. E ele é tão modesto que ele não colocou nesse mini currículo dele que ele foi premiado recentemente no Prêmio Ibero-Americano do Santander. Parabéns, doutor. Bom, esse é meu? Fique à vontade, se o senhor preferir usar... Ah, tá. Aqui. Bom dia a todos. Nós estamos muito agraciados pelo convite, pela parceria com a empresa em disponibilizar os equipamentos de forma a nós fazermos nossos experimentos. Eu e o Fernando somos do programa de pós-graduação da Unesp em irrigação e drenagem. E estamos aqui para falar alguns resultados científicos comprovados dos efeitos do tratamento de magnetização da água na agronomia. Bom dia a todos. É até difícil começar a falar depois das palavras deles, mas vamos lá. Pessoal, eu sou orientado do professor Luiz Roberto em nível de mestrado. A minha dissertação vai ser defendida utilizando o equipamento da Silocimol. E quando eu escutei a primeira vez falar, fiquei muito curioso, como um bom pesquisador, desperta a curiosidade de ver alguns resultados em níveis nacionais e mundiais da irrigação utilizando a água magnética, tratada magneticamente. Então, no primeiro projeto nosso do mestrado, eu trabalhei com a cultura da alface. É uma cultura que todo brasileiro demanda, todo brasileiro consome, e ela tem um valor agregado. Então, eu falei, vou testar primeiramente na alface para ver o que acontece irrigando com água tratada magneticamente. Então, o projeto já está em campo faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando, e dentro desse trabalho tem uma equipe envolvida. Como o Geraldo falou, é um trabalho multidisciplinar, tem pesquisadores de diversas áreas. Então, eu sou um dos pesquisadores envolvidos, o professor Luiz Roberto, temos também um professor, Antônio Evaldo Clar, ele é uma lenda na área de irrigação e drenagem, ele tem mais de 300, 400 artigos publicados em níveis nacionais e internacionais, é reconhecido em nível mundial pela pesquisa. E também tem alguns outros pesquisadores que contribuem, que é o Josué, o Rafael e a professora Camila. Então, pessoal, eu acho que um grande problema que todo mundo vem observando no nosso dia a dia, está em nível mundial essa discussão hoje, que é o quê? Todos nós aqui necessitamos de alimento. Diretamente ou indiretamente, a gente necessita se alimentar. E essa alimentação vem da onde? Da agricultura. Ela vem da agricultura. O boi, ele necessita da agricultura para engordar. Uma coisa também que é importante a gente ressaltar, que hoje um grande consumo da água no mundo é na agricultura, de forma direta ou indireta. Tanto na hora de irrigar, quanto na hora de processar os alimentos. E pensando nisso, nós sabemos que nós demandamos uma grande quantidade de alimento. Imagina a nossa população de 9 bilhões de pessoas, sabendo que hoje já existem quase 1 bilhão de pessoas com fome e subnutridas no mundo. Temos um problema em nível mundial. Então, essa problemática, juntada, pensada muito, temos que tentar resolver. Então, diversas pesquisas vêm buscando aumentar a produção de alimento com menos água. E foi uma das coisas que eu investiguei na minha pesquisa, utilizando o Silocimol Rural. Então,
o experimento foi realizado lá em Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas, que esse ano completa 50 anos de pesquisa, em que foi conduzida em uma casa de vegetação. Por quê? Para controlar todos os efeitos de clima, chuva, temperatura, que não interferisse nos tratamentos. Por exemplo, poderia estar em campo, chover mais de um lado do que o outro, a temperatura poderia interferir. Então, a gente trabalha dentro de uma casa de vegetação. E aí, o que foi a nossa ideia quando elaborar esse projeto? As plantas, como nós, necessitam de água diariamente. Porém, tem dias que elas necessitam mais. E tem dias que necessitam menos. E é interessante, algumas pesquisas falam que se você pôr água em excesso nas plantas, ela não produz com a mesma eficiência. Então eu falei, calma, vamos pensar um pouco. Por que não diminuir a quantidade do que a planta necessita todo dia? Vamos dar um exemplo. Então a planta, para ela crescer certinho, ela precisa de 1 litro por dia. Por que não pôr menos? Pensou que interessante? A gente com 75% do que a planta precisa, tem o mesmo resultado de produção. Então, o que eu fiz no meu experimento? A partir desse equipamento, eu consigo determinar quanto de água o solo perdeu. Então, todo dia, corrigido pela temperatura e umidade que está dentro do ambiente, eu sabia quanto de água a planta precisava. Juntamente com uma estação meteorológica automática, eu tinha todo dia os valores de temperatura e umidade. Com isso, então, eu sabia que naquele dia uma planta precisava de 2, 3 litros de água. E eu subdividi essa quantidade em plantas, pelas plantas. Então, por exemplo, se ela precisava de 4 litros, em um tratamento, uma parcela, eu coloquei 1 litro apenas por planta. No outro, 2. No outro, 3, 4, o que era a planta necessitava. E eu coloquei a mais, 5 litros, para ver o resultado. Utilizando a água tratada magneticamente e sem ser tratada magneticamente. Então, a gente utilizou no nosso projeto semente de alface convencional, que é comprado em qualquer casa agropecuária, e o substrato para preparo das mudas. A gente montou um sistema de irrigação, e nesse sistema de irrigação, a gente controlava, então, a quantidade de água que as plantas precisavam. Como vocês podem observar, esse equipamento que está instalado aqui, ele afere a quantidade de água que tem no solo, para confirmar, então, se a quantidade que eu coloquei está de acordo. Esse sou eu trabalhando. Hoje eu estou um pouco diferente, né? Aí, o pesquisador Josué também ajudando no preparo das mudas. Você perceba que existe toda uma infraestrutura por trás do sistema, uma caixa de vegetação, com apoio também do outro pesquisador que o Fernando disse, o professor Clark, foi um dos fundadores da engenharia, do Departamento de Engenharia Rural de Botucatu. Uma casa de vegetação, estação meteorológica, tanque classe A. Então, tem que ser... obrigatoriamente, tem que todos os requisitos em relação à comprovação científica tem que ser feito, senão o resultado ele perde a validade. Então, esse foi o objetivo. Em vários aspectos, você comprovar a isonomia até das condições naturais. Se a gente planta no campo essas culturas, você pode falar que foi intempéries naturais, por exemplo, chuva, ou outras questões em relação à adubação e tudo mais. Então, tem que ter um controle total em relação a isso aí. E ali a gente tem uma estrutura própria, né? O programa de irrigação é próprio para fazer isso aí. Uma faculdade de engenharia agrícola ainda por cima. Então, o que foi feito? Então, foi semeado as mudas e para realizar o transplante após o tempo de germinação. Então, aqui são as primeiras germinações. Eu acho que foi nesse momento que a minha curiosidade despertou mais ainda, porque os resultados eram visuais. Vocês podem observar nas fotos que o lado esquerdo nosso é tratado com água magnética. Se você observar, a quantidade de área verde é muito maior quando irrigada com água normal. Foi aí que despertou ainda mais a curiosidade de trabalhar, porque quebrou um paradigma que nós tínhamos também dentro da pesquisa. Calma aí, será que vai ter o resultado? Foi nesse primeiro resultado que a gente comprovou que o efeito da água tratada magneticamente interferia nas plantas.
Você vê, aí já dá para ver o resultado. Em poucas semanas, começando o experimento, você vê que o lado esquerdo, que é a cultura com água tratada magneticamente, até a germinação, todos os quadrados que você vê aí, foram colocados semente. Do lado direito, que é o normal, tem semente que às vezes não brotou, outros sim. Mas o mais incrível é que em pouco tempo de experimento, a área verde da esquerda, que é com água tratada magneticamente, ela é maior. E aí você pode comprovar isso estatisticamente, que foi feito, também utilizando softwares de reconhecimento de área, provando que o lado esquerdo, que é tratado magneticamente, tem mais área verde. Então a gente começa a utilizar um arcabouço grande de modelos estatísticos, matemáticos, computacionais. A formação também é matemática, para comprovar mais ainda os resultados. Com veracidade e como o Geraldo falou, o que acontecer aqui vai ser exatamente o que a gente vai mostrar para a comunidade científica. Então, esse foi o primeiro resultado. E nesse primeiro resultado, a gente publicou um artigo científico, que é em nível nacional, no Congresso Brasileiro Latino-Americano, em que foi comprovado realmente, estatisticamente, que para preparo de mudas, teve um efeito significativo as plantas irrigadas com água magnética. O artigo está disponível na internet, lá você consegue ver todos os dados que foram coletados, que foi o que aconteceu. Porém, a grande novidade vem agora. Esse congresso a nível nacional é o congresso mais importante da área de engenharia agrícola, que é a grande área da irrigação, né, que a gente está trabalhando. Bom, muito bem. Então, foi transplantadas as mudas e começou o experimento a ver o que acontece irrigando com as quantidades de águas diferentes para buscar os resultados. Então, aqui a gente vê as parcelas com as mudas transplantadas e o sistema de irrigação era independente, era um sistema só com a água magnética, tratada magneticamente, e outro independente com água convencional, que era a água normal utilizada. O equipamento que eu falei para vocês, que mede a quantidade de água no solo, para verificar se então está dentro conforme a gente necessitava de água que era indicada nos tratamentos. O aparelho silocimol utilizado foi o Rural, numa caixa de 500 litros da água, onde a gente mantinha ela sempre cheia, e na hora da irrigação não havia entrada de água. Então era apenas a água irrigada magneticamente. Não tinha nenhuma outra entrada de água nesse momento dentro dessas caixas. E aqui que é o grande resultado. Vocês vão falar, nossa, quanta letra e quanto número. Mas vamos lá, a gente realizou 2 ciclos do alface. No primeiro ciclo, para o segundo, a água tratada magneticamente, convencionalmente. E para o segundo ciclo também. Vamos observar esse 100%, o que realmente a planta necessita. Se vocês observarem, a letra maiúscula, relação à coluna. Vamos deixá-la de lado. Imagina na pequenininha. A Azinha e Bzinhos são diferentes. Ou seja, o efeito do magnetismo teve um aumento de produção para a cultura da alface. Onde vocês podem observar, aqui é um peso em gramas. O pé de alface irrigado magneticamente chegou em 355 gramas, enquanto irrigado convencionalmente apenas em 220. Isso foi verificado também no segundo ciclo, onde chegou em quase 400 gramas. E no convencional apenas em 243. Isso pondo a quantidade necessária de água. Mas vamos pensar um pouco maior agora. A gente viu pôr na quantidade correta de água. O que o produtor colocaria? Vamos pôr menos água agora e mais. Olha os resultados. Imaginando agora, comparando entre eles. Pondo apenas 25% do que a planta necessitava. Produção bem superior à irrigada com água magnética. Com 50%, foi estatisticamente igual, não teve diferença. Com 75%, se a planta precisava de 1 litro, só teve 750 ml. Teve um aumento significativo, houve uma maior produção. Na lâmina de 100 que a gente já comentou, e na lâmina de 125, que é o que a mais que a planta precisava, não houve diferença. Mas vamos pensar de uma forma geral agora.
olha a lâmina de 75%. E olha as demais lâminas convencionais. Eu coloquei menos água e teve uma maior produção quando comparado aos outros tratamentos que tiveram água convencional. Com apenas 750 ml por planta, eu tive um peso de planta maior do que o irrigado com 1 litro. Lembra os dois problemas que eu acabei de comentar no início da apresentação? O que era? Produção de alimento e água. A gente está comprovando isso. Interessante também que no segundo ciclo foi verificado esse efeito. Bom, pessoal, são resultados aqui que a gente tem que ter um olho bem fino para entender a grandiosidade do que está acontecendo aqui. Para reforçar o que o Fernando está falando. Letrazinha, Bzinho. O Azinho é maior, o Bzinho é menor. Então, a 100%, que é o que, em geral, os produtores usam, o Azinho ganhou. A água tratada magneticamente tem uma produção maior. Isso é fantástico para o nosso resultado. Olha no 75% de água, ou seja, dando menos água. Aqui é Azinho, aqui Bzinho. O Azinho ganhou também. Se fica água magnética 380 a produção, aqui é 226. É bem superior. Então, você imagine só, olha só. Você colocando menos água no magnético, ele dá uma produção muito, muito, muito maior do que o pessoal convencionalmente usa. Olha, de 308 para 200 é uma diferença significativa. Esse menino aqui, deixa eu voltar uma transparência aqui. Ele tinha que acordar todo dia, 5h30 da manhã, e ir lá irrigar. Se vocês olharem o experimento como foi delimitado, dependendo do lugar onde estão esses pauzinhos brancos aqui, tem um pouco, aqui, por exemplo, aqui coloca um pouco menos de água, aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, aqui um pouco mais. Esse pouco menos é 25% da água do normal, 75% de água. E tem que ser completamente aleatório para não ter nenhum benefício de relação a cultura ou outra. E aí você depois coloca média de todos esses resultados, de todas o tamanho e a produção das culturas, o peso delas, e você faz essas tabelas assim. Aqui comprova cientificamente que usando menos água magnética, você tem uma produção bem maior do que usando mais água convencional. Fantástico o resultado. E esse aqui... 5h30 da manhã, vários dias e vários ciclos, acordando. Isso aqui a gente fez para o alface. Agora, daqui a pouco ele vai falar várias culturas que está começando e uma equipe grande que a gente está fazendo de orientandos para comprovar todas as culturas possíveis aqui imaginárias. Por favor, Fernando. Então a gente vê realmente que teve uma maior produção. Interessante de ver que eu comentei com 75% foi bem maior. E a gente chega agora em porcentagem da produção. Se o produtor utilizar a mesma água, olha o aumento de produção, 63%. Utilizando, para os 2 ciclos realizados, foi plantado 2 vezes a cultura da alface. O valor foi muito próximo. É interessante de pensar que a gente está falando o que agora? Um aumento na produção de alimentos em nível mundial. A gente está aumentando a nossa produção utilizando a mesma quantidade de água ainda. Podemos aumentar a nossa produção reduzindo a quantidade de água. É tão grande o que está sendo falado aqui. Imagine, em vários anos, a agronomia busca aumentar a produção, tentando desenvolver adubos melhores, técnicas de fertilizantes melhores para a produção. E ótimo isso. Agora, somente... Não é só, não, é somente, porque é grandioso. Você colocando o silocimol na água, você aumenta 60% a produção, meu irmão. É muita coisa, é muita coisa. E agora pensando de uma forma que eu pensei muito e até chegar num outro resultado que me surpreendeu ainda mais. Pulou um slide. Aqui. Então a gente estava falando então em economia de água. Redução de 30% do que a planta precisa. Isso é resultado. 30% a menos do que as plantas precisam. Ou seja, a gente está falando em redução na quantidade de água necessária para a irrigação. É um outro resultado muito interessante. Calma aí agora.
E aqui foi um outro resultado que a gente avaliou ao longo do tempo da cultura. Um produtor convencional, ele demora 35 dias para ter uma produção de alface. Então, no 35º dia que eu acabei de comentar, se você olhar no gráfico, o magnético, que é o azulzinho, que está aqui, ele tem uma produção muito superior à convencional. Isso você verifica nos 2 ciclos. Mas calma. Vamos pensar o seguinte, se o produtor irrigasse com a água magnética e atingisse o peso que esse irrigado com água convencional precisava. Se você plotar isso no gráfico através da estatística, a gente vai ver um outro resultado que vai chamar mais a atenção de todos. A redução nos dias para cultura. O irrigado com água convencional teve 35 dias para ficar pronto. Para atingir, por exemplo, aqui deve estar dando em torno de 200 gramas. Com 31 dias, ele estava pronto. Para o segundo ciclo, fazendo o mesmo estudo, chegamos em 30 dias, muito próximos dos valores. A gente está falando, então, em uma outra situação. Eu deixei menos tempo a minha planta no solo, consumiu menos água e teve uma produção. A gente fala, então, agora o quê? Uma redução de 4 dias para a cultura da alface, no primeiro ciclo. Para o segundo, de 5 dias. Isso está relacionado ao quê? Economia de água. Ele é um pouco humilde, né, na exaltação do resultado aqui. O azul é o resultado da produção com água tratada magneticamente. Foi colhido 1, 2, 3, 4 pontos azuis. Aqui é os dias para a alface ficar pronto, fica 35 dias. Então vamos ao seguinte, que aproximadamente em 30 dias, com água magnética, você já tem o mesmo peso que outros 35 dias. Professor, o que significa isso? Ganhou 5 dias? Não, ganhou muito mais. Ganhou, assim, você colhe, se você não quiser aumento da produtividade, se quer a mesma produtividade, você colhe o alface com 5 dias a menos, você irriga o alface 5 dias a menos, você tem um custo de energia para irrigar 5 dias a menos, e se você, em vez de 35 dias, você conseguir colher em 30 dias, você consegue plantar muito mais alface no ano. A lucratividade do produtor é muito maior. Então, é assim, além da lucratividade dele ser maior, que é ótimo, maravilhoso, isso já incentiva ele a fazer, você economiza água para produzir, ter uma produção maior, você aumenta a produção de alimento, você gasta menos água, você aumenta o lucro, você diminui a mão de obra necessária para fazer, não tem nenhuma, não tem característica pejorativa para fazer isso aí. Então tem que fazer de qualquer jeito. Tem vários programas, acredito eu, do BNDES, de outros bancos, que consegue provavelmente fomentar o produtor a comprar um produto desse e pagar mensalmente, de tal forma que depois de algum tempo o que ele pagou foi o que ele ganhou na produção. Depois fica o aparelho de graça para ele. Eu sou do programa do curso de administração, o Fernando também é formado em administração. Então você tem que sempre ver a tecnologia e ver o custo para ser implementado ela. E é possível o produtor ter isso aí. Aumentar a produtividade de alimentos de uma forma que dê certo. Vai. Quebrou a apresentação. Não quebrou, vai. Então, a gente estava falando na redução. Isso é muito interessante porque eu fiz um outro estudo. A gente fala, então, em redução no volume de água. E olha que interessante esse dado aqui. Se o produtor plantasse com 35 dias, ele faria apenas 10 ciclos da cultura. Utilizando a água irrigada e tratada magneticamente, ele teria 12 ciclos no ano. Perfeito. É mais produção de alimentos em nível mundial. A gente está falando agora num problema que eu acabei de comentar. Produção de alimentos. 30 dias, ele produz 12 vezes a alface, enquanto que o outro, apenas 10 no ano. Isso é renda para o produtor, é qualidade para o produtor. A gente está falando o grande problema que está acontecendo no mundo, a falta de alimentos. Pode. Vai. Você viu ali, 10, 12, é 20% a mais. No ano, aumentou 20% a mais a produção. Você colocando o imã ali.
Provou para a alface muito bem. E para as outras culturas? Esperamos que é o mesmo resultado. E ele está plantando a mais ainda. Continua. Então, pessoal, e para matar a curiosidade de todos, fotos. A gente vê, era visual, até o professor que me auxilia, que é o professor Antônio, o Clar, ele desceu na estufa, ele ficou assustado com os resultados. A gente vê os pés de alface, assim, eu não acreditava. E eu coloquei uma foto aqui para exemplificar. Aqui em cima, eu vou fazer uma pergunta antes. Qual que vocês acham que está mais bonito? Em cima ou embaixo? Se vocês observarem, o de baixo foi irrigado com água magnética. É o M. O M de magnético. E em cima, vocês podem observar que os pés de alface têm um tamanho bem inferior. Por exemplo, olha esse daqui com 100% e olha esse. Era visual. Não precisava nem de estatística para comprovar. Era visual que a gente estava vendo. E para falar, pô, eu só vi uma vez. Eu fiz para o outro ciclo a mesma coisa. Qual que está mais bonito? Em cima ou embaixo? Irrigado com água magnética também. Se você olha a diferença. E aí, pessoal, algumas outras avaliações que nós estamos realizando, já estamos em fase de término também, que é a questão, quantidade de número de folhas por pé, quantidade de peso fresco, como eu já apresentei, o peso seco, que tem uma relação muito importante com a questão do estado nutricional da planta. Saber quanto ela absorveu de nutrientes. Se ela absorveu mais nutrientes na planta, vai chegar mais nutrientes para a gente. É interessante ser realizado. Algumas outras avaliações que a gente está realizando lá na faculdade, que é parte do meu trabalho final do mestrado. E continuando, esses dias atrás, eu comecei outras culturas que eu fiquei muito curioso e falei, eu vou continuar, que é muito interessante está acontecendo. Eu estou trabalhando com duas culturas, uma que é o rabanete e outra que é a cenoura, para mudar um pouco do alface, que é uma questão de folhas, a gente está falando agora de um bulbo. E aqui, a gente vê, por exemplo, embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, está um pouco mais feio. Essa parcela aqui é o irrigado com água convencional. Olha a irrigada com água magnética. A diferença. Foi um resultado que me chamou tanta atenção que em 1 ano e meio de pesquisa, eu não conhecia o Sr. Carlos pessoalmente. Era apenas por telefone, ele nunca tinha ido no experimento para não ter uma interferência no resultado. Quando eu vi esse resultado, eu fiz questão de ligar para ele e falar, Sr. Carlos, eu gostaria muito que o senhor viesse para ver. Foi até difícil achar um horário com ele. Ele foi. Eu fiquei assim assustado, todo mundo da faculdade que vê, fica assustado pela qualidade do alimento e também pelo volume produzido. Assustado e feliz, né, Fernando? Todo mundo ali come rabanete, come alface, uma maravilha. E aí também coloquei mais uma foto para vocês verem. Esse é o irrigado com água convencional. Vocês veem que tem a qualidade do produto é inferior, a quantidade também é bem inferior. Aqui é o pessoal no laboratório trabalhando, o outro doutorando que ajuda nas pesagens, em todas as atividades do dia a dia lá. Aqui é um outro experimento que a gente está começando a conduzir, que é um grande problema em nível mundial agronômico, que é a questão de salinidade no solo. Salinidade, pensem, é sais no solo. Isso reduz produção. E pelo que eu já vi, estudei um pouco, a água induzida, a água tratada magneticamente pode reduzir. Espero nas próximas convenções que a gente vai participando, trazer alguns resultados nesse sentido. É tão importante se distinguir a salinidade, porque é o seguinte, o experimento foi feito aqui no Brasil, no estado de São Paulo. E em diferentes regiões do Brasil, em diferentes regiões do mundo, tem outro nível de salinidade na Terra. Se a gente testa várias salinidades, o resultado aqui fica internacional e nacionalmente podendo ser usado. A pessoa fala assim, que estado eu estou? Ah, nesse estado? Muito bem. Eu vejo a salinidade e vejo o nosso trabalho. Perfeito. Então, pessoal, são diversas pesquisas... Opa! Eu fiz... Aqui, voltou. Diversas pesquisas estão surgindo lá no nosso grupo de pesquisas, como salinidade. Esse aqui é um outro resultado que a gente fez, parecido com o que o Geraldo realizou, que é a questão de como a água se comporta em relação quando se é induzida magneticamente para a irrigação. O experimento que eu realizei agora na quinta-feira, ainda não tem os resultados, em que a gente avaliou, utilizando um aparelho de projeto FAPESP, para o equipamento desse custa aí quase $1,5 milhão de dólares, que está analisando toda a questão de elementos na água, ver como que ocorre.
E agora as próximas culturas que a gente está trabalhando, que eu estou implementando, vai ser feijão, milho, pimentão, ver o que acontece para as outras culturas também, se tem o mesmo efeito que ocorreu no alface e que eu vi no rabanete já. Então, pessoal, passar para o professor aqui. Pode finalizar? Finalizando, a gente vai trabalhar com modelagem matemática, além da estatística, e todo esse experimento, comprovando ainda mais o sistema. Que tem um site nosso, de modelagem matemática fuzzy, os projetos e as instituições envolvidas. E um agradecimento especial a toda a equipe aí do Silocimol e ao campus de Tupã, que é o campus onde eu atualmente sou professor, ao campus de Botucatu, onde eu sou professor de mestrado e doutorado, e o Fernando conduz os experimentos lá. A FAPESP, ao CNPq, o Fernando é bolsista CNPq, já temos outro bolsista FAPESP também trabalhando, sempre buscando envolver a universidade estadual, né, pública, e também a parceria com a instituição privada, que é a Timol, e eles estão todos esses resultados maravilhosos. E a Faculdade de Tecnologia, FATEC de Prudente, que também tem um imã lá, e também está começando o experimento lá. Muito obrigado a todos. O Fernando vai despedir. Agradecemos muito o Carlos, Leandro, toda a equipe da Timol por acreditar na seriedade da pesquisa da Unesp, da universidade. E é isso aí. Essa é a função da universidade, a gente criar resultados científicos verídicos para voltar à comunidade e ela poder acreditar mais ainda nos resultados, como está sendo mostrado aqui. Muito obrigado a todos. Assim como o professor agradece, eu agradeço o nome da equipe Timol, o Carlos, Leandro, que sempre a gente está em contato, eu acho que é interessante isso, e a todos pela participação da palestra aqui. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Roberto, Fernando. Eu só queria perguntar uma coisinha, não abusando aí da boa vontade de vocês. O que hoje isso aqui praticamente foi apresentado em primeira mão, ou não? Esse estudo, por favor. Isso aqui, o primeiro estudo completo primeira vez, mesmo a empresa Timol não tinha esses estudos em mão, a gente veio totalmente isento a apresentar. Então, é a primeira vez que vocês estão vendo um resultado nesse sentido. O mercado, então, nem se fala que é realmente algo inédito? Sim, a minha pesquisa foi a primeira vez realizada no Brasil, não tem em nível mundial também. Então, eu queria... Quer falar? A gente viu alguns resultados com a Silocimol em trabalhos internacionais em Israel. Então, em Portugal também tem alguns vídeos. A gente quer começar a comprovar aqui. E talvez um ano que vem eu fui agraciado com essa bolsa aí de jovens pesquisadores. Eu vou para Portugal. E aí vamos continuar os estudos. Isso não para. Diante do que vocês estão me falando, que é algo inédito, o mercado, então, não tem conhecimento desses estudos que foram realizados aí no setor agrícola, principalmente hortaliças, pela Bunesp Botucatu, com apoio da Timol. O que isso vai provocar no mercado? O que isso vai representar no setor? Resultados em primeira mão. Acho que o primeiro resultado que a gente publicou foi no Congresso Nacional de Engenharia Agrícola, que é o mais importante da nossa área. Agora, nosso objetivo é publicar em jornais, são revistas internacionais e nacionais de altíssimo valor científico, altamente qualificadas pelo CNPq e assim por diante. E com isso na mão, isso é um documento oficial, porque é avaliado por relatores internacionais, comprovando que o resultado é sério. Uhum. Aí fica bem mais fácil você falar... você não precisa criar argumentos, você mostra a comprovação científica a partir dali. Onde eu quero chegar é o seguinte: quando o mercado souber que com menos tempo você colhe mais e gasta menos com energia, com água e com nutrientes, o que o Silocimol rural vai provocar nesse mercado? Na visão de vocês, como administrador, como pesquisador. Porque todos procuram em técnicas agrícolas e também de adubação aumentar a produtividade. Agora,
se for divulgado isso, que somente, não é só, somente, que é importantíssimo, você colocando um aparelho desse, se aumenta desse jeito a produtividade, basta ligar 1 mais 1, né? Eu acho que vai ser realmente uma grande revolução. E a gente cada vez mais buscando divulgar isso aí. Essa é a nossa missão, divulgar em revistas de alto nível para comprovar, sem sombra de dúvidas, que funciona. Divulgar em congressos nacionais e internacionais que funciona. E com a divulgação, talvez, eu acredito que a Silocimol, fazendo visitas aos produtores, mostrando os resultados, mostrando como que faz para a aquisição disso, como que é feito o procedimento, eu acho que rapidamente vai ser divulgado, vai ser implementado isso veridicamente nos Vai produtos. haver uma mudança no mercado. Bom, gente, eu queria agradecer ao Dr. Luiz Roberto, queria agradecer também ao Fernando. Muito obrigado. Uma salva de palmas para eles, gente.